Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Bora estar juntos, minha gente. Mas antes, bora se informar, bora se atualizar sobre as questões que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, está chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, na próxima uma hora, a gente bota em pauta várias questões relacionadas à agroecologia, saúde, alimentação, solidariedade, além de atualizar tudo que envolve o mundo da política e da economia, sempre tentando traduzir da maneira mais fácil para todo o Brasil compreender o que está acontecendo por aqui. Meu nome é Lucas Weber, eu te convido para essa boa prosa que está começando agora e eu trago os destaques do programa de hoje. Nesse sábado se celebra o Dia da Luta Antimanicomial. No programa de hoje vamos conhecer duas mulheres fundamentais para os avanços do país no tema da saúde mental. Famílias atingidas por enchente no Rio Grande do Sul terão auxílio de até R$ 7.600. O governo anuncia ações para habitação no estado. O Congresso Nacional do MST, que estava marcado para julho deste ano, foi adiado por conta da situação de enchentes no Rio Grande do Sul. Estudo inédito mostra que 98% das áreas quilombolas estão ameaçadas no Brasil. Também vamos destacar a relação especial entre Cuba e países africanos. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Vamos começar então a falar dessa data tão importante, dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Um momento extremamente importante, primeiro porque ele remonta a uma mobilização histórica de mais de 3 décadas de existência, formada principalmente por profissionais da área da saúde mental, psicossocial, arteterapeutas, artistas, enfim, muitas pessoas mobilizadas pelo fim dos manicômios, que marcaram muito da história do Brasil, principalmente no que diz sobre a saúde mental, mas a gente sabe que é uma área que envolve outros campos da saúde e outros campos também de estudo. E mais do que isso, mais do que o fim dos manicômios, também é para um tratamento integral, multidisciplinar, humanizado para as pessoas que passam por algum tipo de sofrimento mental. Então todo dia 18 de maio é um momento muito importante para a gente refletir, lembrar da história do Brasil e discutir que rumos a gente quer para o atendimento das pessoas. Para falar um pouquinho sobre esse debate, relembrar um pouco dessa história e também trazer algumas personagens super importantes que fazem parte dessa data, o Bem Ver tem o prazer de receber duas mulheres que estão juntas numa campanha muito bacana. A gente está falando de Mariana da Mata, ela é designer, artista visual e especialista em arte-terapia, e também Pamela Caron, atriz, cantora e poeta. Juntas, as duas estão protagonizando a mostra Ivone e Nise, um reencontro. Essa mostra está em exposição em Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, e encerra justamente nesse sábado, dia 18, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, mas tem muita coisa para acontecer, e enfim, o debate vai longo, eu tenho certeza que essa mostra vai rodar bastante por aí. Bom, para entender um pouquinho mais quem foi Ivone, quem foi Nise, quem é essa dona Ivone Lara, quem é essa Nise da Silveira, entender um pouquinho mais da data, a gente vai falar com as duas. Primeiro eu queria te cumprimentar, Mariana, obrigado pela disponibilidade para estar falando aqui com a gente do Brasil de Fato, viu? Oi Lucas, oi pessoal, obrigada pela disposição aqui de conversa com a gente também, estou bem animada. Massa, a gente que agradece, Mariana. E também queria te agradecer a Pamela, obrigado pela disponibilidade também para estar tirando esse papinho aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, vai ser uma conversa bem potente. Sim, super importante. Bom, para começar, eu tô assim super ansioso para falar sobre a dona Ivone Lara, Nise da Silveira. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem que essa sambista imortalizada, que fez tantos enredos tão importantes nas passarelas, foi essa grande parceira que esteve ao lado de Nise da Silveira nessa luta tão importante. Mas eu acho que é tão legal, para dar um contexto, para a gente conseguir entender a grandeza desse encontro, é entender afinal que data é essa, né? Dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então, para isso, eu queria começar contigo, Mariana, para nos ajudar a dar um contexto. Eu falei que são já mais de 3 décadas de luta por essa mobilização, mas na verdade eu acho que é uma luta que vem até de antes, né, Mariana? Sim, é isso mesmo, Lucas. É uma luta que ela se organizou de forma mais consistente aqui no Brasil na década de 80, mas já tem raízes dessa luta em várias ações, né, entre as ações de Dona Ivone Lara e Nise da Silveira, mas até antes mesmo delas também. Porque se a gente fala de luta antimanicomial, é muito pra gente não esquecer desse passado dos manicômios mesmo, um passado terrível, mas a gente não pode esquecer
né, que como começou isso, né? Na verdade é até difícil datar, é bem impossível, mas tem um fato muito importante que a gente não pode esquecer, que é que os manicômios, eles foram instituições utilizadas como despejo de pessoas indesejadas em diversas sociedades, não só aqui no Brasil, em outros países também. E então, qualquer pessoa que ficasse um pouco fora da norma, né, seja qual for essa norma, ou seja, grandes grupos, né, eram colocados nesses hospitais, muitas vezes sem nem ter nenhuma questão mental mesmo, nenhum transtorno mental, nenhum sofrimento psíquico. Era só porque eram pessoas indesejadas. Então aí já é uma camada muito importante para a gente olhar porque a luta antimanicomial ainda hoje, ela existe. Enquanto existir, gente, acho que ela vai existir. Dito isso, né, dessas instituições que trancavam pessoas, essas pessoas que estavam nesses manicômios, quem não tinha nenhuma questão mental, nenhum transtorno, variavelmente acabava ficando com alguma questão, né? Passando ainda mais por tratamentos terríveis, como tinha na época de Inês da Silveira e de Dona Ivone Lara, que era o eletrochoque, que era a lobotomia, que eram, entre muitas aspas, tratamentos, né, utilizados lá que não resolviam nada e só pioravam a situação, né? Então, essa data, né, do 18 de maio, ela é fundamental para a gente não esquecer esse passado e continuar lutando para que não haja manicômios, por mais que, né, não é mais permitido que haja manicômios, a ideia, a concepção, né, do manicômio, ela existe na cultura ainda. Então, ela existe de várias formas. Então, só para citar um exemplo, poderia até parecer exagero, falar que, sei lá, o fundamentalismo religioso é um manicômio. Porque ele é uma ideia, né? Ele não é um muro, exatamente. Mas hoje em dia existem as comunidades terapêuticas, que são locais, aí sim, emparedados, que são utilizados para uma suposta guerra às drogas, para internar mesmo pessoas, né? Pessoas são internadas voluntária ou involuntariamente também, o que é um crime, né? Mas isso tem acontecido hoje, em 2024. E tem muitas reportagens que tratam disso, pessoas que sobreviveram a essas comunidades terapêuticas. E, enfim, é um assunto muito longo, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, mas é importante a gente relembrar isso e saber que está até hoje acontecendo. E não só isso, né? Não só as comunidades terapêuticas, mas outras estruturas sociais que existem até hoje, como racismo, machismo e tantas outras formas que prendem as pessoas em seus corpos, prendem as pessoas em diversos lugares e não permite que elas circulem livremente pela sociedade. Com certeza, com certeza. Um passado muito presente, né, Mariana? E lembrar de todos esses tratamentos, entre muitas aspas, de tratamento de choque, loboterapia, como você estava comentando, a gente vê que de alguma maneira parece que eles se adaptaram e se transformaram nessas outras ferramentas que vocês estão falando. Mas ao mesmo tempo é muito bacana olhar que apesar de tudo isso, apesar de ainda existir essas adaptações, a gente também vê outras ferramentas que elas são justamente na linha contrária e elas são aí perpetuadas, como por exemplo os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial, e eles só existem por conta da luta dessas mulheres que vocês acabaram de citar, que a gente está falando agora, que lutaram paralelamente com o avanço dessas ofensas, dessas violências, né? Não vamos falar mais de tratamento, vamos falar dessas violências, e duas dessas personalidades são responsáveis por colocar para frente, eu falei do CAPS, é um exemplo, mas ele acaba sintetizando um pouquinho desse tratamento humanizado que a gente está falando, são elas duas, Dona Ivone Lara e Inês da Silveira. Eu queria então você, Pamela, que apresentasse um pouquinho dessas duas, mas a partir dessa mostra que vocês estão realizando, que tem esse nome tão lindo, né? Ivone e Nise, um reencontro. Primeiro eu queria entender por que um reencontro. Bom, existe um encontro delas, mas que reencontro é esse? É a mostra? Legal, Lucas. Eu acho que a Mari trouxe algo bem importante, né? Sobre a liberdade, sobre essas violências que prendem as pessoas e que até hoje acontecem, né? Então, infelizmente, ainda existem esses manicômios disfarçados, a gente pode dizer. E o que é esse reencontro, né? Só vou falar por cima, mas a gente pode se aprofundando durante a nossa conversa. Mas a Dona Ivone e Miss da Silveira trabalharam juntas dentro do Hospital Engenho de Dentro, ali nos anos 40, né? No Rio de Janeiro, né? Isso, exatamente. O Hospital Engenho de Dentro, que ficava no Rio de Janeiro. E aconteceu esse encontro. A Dona Ivone, com seus 20 anos de idade, era a enfermeira Ivone,
e teve esse encontro muito potente e poderoso entre duas mulheres revolucionárias. A Dona Ivone Lara e a Anísia da Silveira foram essas mulheres que estiveram à frente em muitas situações ali dentro do hospital, e principalmente sempre foram primeiras em muitas ações, né? A Dona Ivone é essa mulher que ela vai implementar o canto, ateliês de música dentro do Hospital Engenho de Dentro. E é bom a gente lembrar que a Dona Ivone ela é provocada por Anísia da Silveira, essa psiquiatra que acho que a Mari pode falar até melhor que eu sobre toda essa história da Anísia, né? Essa mulher que foi presa por ser quem ela era, né? Por pensar e ser essa mulher que não concordava principalmente com esses homens, com esse pensamento violento, né, que existia dentro dos hospitais. Então elas se encontram e a Anísia, elas começam a trabalhar, a Anísia provocando a Dona Ivone, e aí a Anísia percebe esse talento e essa sabedoria da Dona Ivone com a música, porque a Dona Ivone Lara é essa mulher que com 12 anos, né, uma criança já escrevia composições. Essa mulher que a Dona Ivone teve muitas perdas na sua vida. E aí essas perdas, a gente entende, ouvindo as músicas da Dona Ivone e lendo as suas obras, que essas perdas fizeram que ela poetizasse, transformasse essa dor em arte, em música. E ela não fez diferente dentro do Hospital Engenho de Dentro. Então, ela conseguiu compor com os clientes, que era assim que a Anísia chamava. A Dona Ivone promovia saraus, e a gente está falando sarau agora, né, mas a Dona Ivone chamava de festas, com música, com dança. A Dona Ivone provocava, né, esse ambiente que está dentro do samba, que está dentro das comunidades pretas, dentro das famílias pretas, né? Essa alegria, mesmo com a situação financeira baixa, mas a alegria sempre está presente. E isso não era diferente na família da Dona Ivone. Então ela é essa mulher que ela carrega isso e leva para o trabalho dela. A Dona Ivone, ela entende, né? Ela se entende enquanto uma assistente social. E aí depois ela vai, a gente pode dizer, na época não era essa palavra, né? Mas ela vai se especializar em terapia ocupacional. Então aí ela vai entendendo esse lugar de cuidado. Mas esse lugar de cuidado que a Dona Ivone já tinha com as pessoas, com os clientes dentro do hospital, é algo que ela aprendeu na casa dela, é algo que ela aprendeu com o choro, né? Ela é uma mulher que vem de uma família de chorões, né? Que faziam choros na sala de casa, em festa de família. Então, a base do samba da Dona Ivone, ela vem do choro, né? Então, pensa, essa mulher, por isso que é importante a gente trazer essas informações. A Dona Ivone é essa mulher que é primeira em muitas coisas. É a primeira mulher que vai cantar choro, é a primeira mulher que vai compor o enredo, né, na Império Serrano, e ganha em primeiro lugar. Essa mulher que está com o cavaquinho na mão, e nas imagens que a gente foi percebendo durante a nossa pesquisa, a Dona Ivone está sempre ela no meio de muitos homens, né, Mari? Sempre ela com esse poder mesmo. E aí quando a gente olha a Anísia, é a mesma coisa. É essa mulher no meio de muitos homens e a sua palavra indo ao contrário do que eles pensavam. Então, quando a gente pensa o reencontro, é isso, né? É esse encontro que elas tiveram, super jovens ali, e revolucionaram aquele hospital, trouxeram várias formas de terapia, né? Várias formas, eu posso dizer, de cura, mas de um lugar seguro para essas pessoas. Muitos artistas, né, foram descobertos ali dentro do Hospital Engenho de Dentro. Então, quando a gente pensa, né, nesse lugar de Ivone e Anísia, um reencontro, a gente pensa nesse legado que essas mulheres deixaram para nós, né? Então, a gente quer dar continuidade a esse reencontro das duas. Por isso que hoje é esse reencontro. Nós estamos falando dentro da instalação da mostra de duas senhoras, sabe? Por isso que é um reencontro, né? Na nossa instalação tem a foto das duas, uma de frente para a outra, fotos muito, muito bonitas. Então, é esse reencontro agora, essas mulheres mais velhas olhando, né? Olhando
o que essas meninas estão fazendo? O que elas querem dizer com isso, né? E pensando sempre nesse legado, né? Esse legado que é a liberdade. Que lindo, Pamela, que lindo, é inspirador, e essa palavra que você usou, acho que sintetiza é a trajetória de duas mulheres revolucionárias. Elas revolucionaram dentro das áreas delas e, consequentemente, em muitas outras coisas ao redor. E até agora eu vou ser obrigado a me retratar, que eu falei assim, como é impressionante, uma mulher como Dona Ivone Lara, que era uma artista fenomenal, que a gente conhece ela por conta de todos os sambas, como pode ela também ter sido essa revolucionária dentro da área da arte-terapia, mas na verdade, ouvindo tudo que você contou, Pamela, na verdade, é lógico, tá? Uma coisa é consequência da outra. A gente vê como necessariamente a área da saúde mental precisa estar envolvida com a arte, e essas duas foram desbravadoras mundialmente nesse sentido. Mariana, eu queria te devolver para ti, e a partir disso justamente que a Pamela explicou, dessa conexão tão bela e profunda entre a arte e a saúde mental, eu queria te ouvir o quanto desse legado está presente hoje no atendimento, na concepção de saúde mental do Brasil. Você falou, por exemplo, das comunidades terapêuticas que vão justamente de encontro com tudo isso, que fortalecem as ideias de manicômio, mas a gente tem outras referências de tudo isso que a Nise e a Ivone deixaram pra gente, né, Mariana? Sim, isso mesmo, Lucas. Em teoria, temos os CAPs, né, como você citou. Os CAPs, eles são é uma estrutura de portas abertas, né, um esquema de portas abertas que recebe e acolhe as pessoas, os usuários, como são chamados. E lá no CAPS tem atividades, né, essas atividades de interação social, de convívio, atividades artísticas, atividades culturais, passeios, né, fora do CAPS, porque justamente essa lógica extramuros, né, tem o CAPS, tem os SECOS também, que são centros de convivência e de geração de renda também, né, são desenvolvidos trabalhos lá como essa forma de dar autonomia para as pessoas. Então, tem a rede de saúde mental, a rede pública de saúde mental, ela é amparada por vários equipamentos que podem, né, oferecer isso para a população. Por mais que eles existam, a gente ainda encontra algumas dificuldades neles também, porque isso tudo depende também de gestão, de prefeituras e tudo mais, e cada realidade é uma realidade. Mas são equipamentos que surgiram da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica. Então, é um ganho muito importante que a gente, enquanto sociedade, tem com esses equipamentos, e a gente deve lutar por eles, a gente deve lutar para que eles continuem pertencentes ao SUS, né? Isso é muito importante dizer também, pela não privatização do CAPS, para que a gente conheça eles. Poucas pessoas conhecem o que acontece num CAPS. Reconheça e a gente valorize, a gente possa se mobilizar. Né? Por exemplo, a gente na mostra, a gente está fazendo uma oficina no CAPS aqui em Mogi das Cruzes. Então é uma ponte muito legal que a gente tem, podendo levar, né, um pouco de algumas propostas de canto, de desenho, né, de música para essas pessoas. E a gente vê a diferença que faz realmente levar essas propostas, como é imediato, né? A gente leva música, né? A gente leva música, a gente leva canto para todo mundo participar junto, e é imediato, como a música, como a arte, elas impactam de uma forma muito rápida e muito, muito gostosa, assim, de ver e de gerar essa troca, de que a gente vê que a pessoa sai com outra cor no rosto, assim, sai, né, coradinha, felizinha. É bom demais. Que lindo, que emocionante. Eu estou conversando então com Mariana da Mata, ela é designer, artista visual, especialista em arte-terapia, e também Pamela Carmo, ela é atriz, cantora, poeta e artesã, e elas duas juntas são responsáveis pela mostra Ivone Nisa, um reencontro que está acontecendo em Mogi das Cruzes. Acaba amanhã, sábado, mas não vai acabar de qualquer jeito, né, Pamela? Queria encerrar agora contigo falando um pouquinho sobre esse cortejo que vai acontecer a partir das 10 horas da manhã. A concentração vai sair às 11 no Largo do Rosário, no centro de Mogi das Cruzes. Enfim, eu vou pedir para tu falar um pouquinho que cortejo é esse, como que ele vai funcionar, se ele vai cantar a Dona Ivone Lara, qual que vai ser a proposta, quem vai participar, mas eu peço que você seja contida nas palavras, porque vai dar uma dor quem não mora perto de Mogi das Cruzes saber desse evento tão bonito. E aí no final já pode até falar se vocês estão com proposta de levar essa mostra para outras regiões do país, circular seja aqui no estado de São Paulo. Enfim, queremos saber até onde vai esse reencontro de Dona Ivone Lara e Nise da Silveira, né, Pamela? Com certeza, Lucas. É isso, é um reencontro, é começo, meio e recomeço, como o Nego Bispo fala, é o espiralar, como Leda Maria Martins fala. Então, essas são as nossas referências, né? Para além de Ivone e Nise. Então, vou falar rapidamente, né? O que vai ser esse cortejo e esse encerramento para um novo recomeço, né? Para a gente brincar em outro lugar. Esse cortejo
nós vamos cantar algumas músicas de Dona Ivone Lara, nós vamos trazer alguns textos em forma de protesto também, porque essa data ainda ela é esquecida, as pessoas não estão falando como deveriam falar. É interessante a Mari falar sobre muros, e é o que a gente não quer, esse projeto não quer pensar em muros. Quando a gente pensa em saúde, as pessoas pensam em saúde mental, elas pensam em caixas, em bolhas, e a gente quer sim levar para a rua, e esse cortejo é uma forma de trazer a luta antimanicomial, falar sobre festa, e que sim, saúde mental e música e arte estão juntas, tem que estar juntas. Como a gente falou na nossa última roda de conversa, é saúde integral. São tecnologias ancestrais e como a gente traz isso para a rua, para o nosso corpo, né, através da festa. Eu acredito muito que o samba cura, e eu já ouvi isso da nossa referência atual agora, que é Fabiana Cosa, essa mulher que dá continuidade também à Dona Ivone Lara, né? A Dona Ivone Lara disse isso a ela, né? Você vai dar continuidade ao meu legado. Então, é essa mulher que é uma das referências para nós também, e ela fala que o samba cura, a roda de samba cura. E eu acredito nisso, a gente acredita nisso, porque nós tivemos 4 rodas de samba durante a nossa mostra, e a gente percebeu como a alegria, como o samba curou e reconectou pessoas. Então, esse cortejo é isso também, para reconectar. Então, o que vai acontecer? Traga um instrumento, traga uma faixa, venha com figurino, venha colorido, venha de corpo e alma, e samba, e canto. É um cortejo aberto, e vai ser muito gostoso a gente caminhar cantando o legado de Ivone Nise. Que lindo. Essa foi Pamela Carmo, eu também conversei com Mariana da Mata, as duas são responsáveis pela mostra Ivone Nise, um reencontro que está acontecendo em Mogi das Cruzes e encerra amanhã, dia 18, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é um ensejo de toda essa mostra que está acontecendo de forma gratuita em Mogi das Cruzes e vai encerrar no melhor estilo com um cortejo saindo a partir das 11 da manhã no Largo do Rosário, no centro de Mogi das Cruzes. Meninas, para encerrar então uma música da Dona Ivone Lara, vamos ver se vocês conseguem rapidinho aí afinar qual vai ser uma musiquinha pra gente encerrar essa entrevista tão linda. E agora, gente? A gente tem uma canção dela, Em Cada Canto Uma Esperança. São várias canções, né? Mas essa fala muito desse legado e desse sonho que a Dona Ivone traz. Na verdade, são várias. Tem Sonho Meu, são muitas, né? Sorriso de Crianças, são muitas composições da Dona Ivone que tratam de saúde de uma forma muito bonita. E a gente faz esse convite também, Lucas, para todas as pessoas a visitarem as obras de Nise da Silveira e as canções, as poesias de Dona Ivone, porque tem algumas canções que nem eu mesmo sabia que existiam e elas estão ali, falando da nossa saúde integral. Mas vamos cantar, acho que vamos cantar Sonho Meu, que é esse clássico. A gente, na nossa mostra, a gente fala muito do sonho, desse inconsciente que a Nise traz também. Acho que é isso. Sonho Meu é essa canção também que permeia os nossos encontros. Vai buscar quem mora longe. Vamos encerrar então com Sonho Meu de Dona Ivone Lara, convocando todo mundo que mora aí perto de Mogi das Cruzes para poder participar desse evento tão bonito. Bom, quem quiser saber mais informações para acompanhar pode procurar também no Instagram, @IvoneINise, ivone.e.nise. Essa é a mostra Ivone Lara e Nise da Silveira, um reencontro. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu céu, a estrela guia se perdeu e a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor, um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor, um samba que mexe o corpo da gente, o vento bate embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho
sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu. Meu céu, a estrela guia se perdeu e a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor, um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai embalando a flor, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor, um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai embalando a flor, sonho meu. Bora compartilhar o recadinho importante que a gente não cansa de falar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional? Pois é, se você tem aí interesse, tem disponibilidade, é bem fácil. Vai lá em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente. Tá cheia de rádio que tá nessa missão de colocar a voz do Bem Viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Espero que você seja mais uma pro Bem Viver chegar com qualidade aí nessa região, nesse cantinho especial do país. E foi adiado o 7º Congresso da MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que estava marcado para julho deste ano. A informação foi divulgada ontem por uma carta pública. Nas palavras do movimento, o adiamento não é uma pausa, mas uma reafirmação do compromisso de estar ao lado de quem mais precisa. O informe destaca que o momento é de canalizar toda a energia, recursos e conhecimentos adquiridos ao longo de 40 anos do movimento para apoiar a reconstrução das comunidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o MST, serão mantidas as ações para oferecer trabalho solidário, alimentos e organização, além de um calor humano, como citou diretamente o texto. Séries Radite, da direção nacional do movimento, falou sobre a decisão em um vídeo publicado nas redes sociais. Como todos e todas têm acompanhado nesses últimos dias, nas últimas semanas, a gente está enfrentando uma grave crise, fruto de uma crise estrutural da sociedade que a gente vive, mas que tem seu impacto ambiental e determina muito das nossas vidas aqui no Brasil. Essa crise que a gente tem enfrentado dos últimos dias em relação em decorrência das grandes chuvas no Rio Grande do Sul, que trouxe impacto não só para a população em geral do Rio Grande do Sul, mas diretamente também para muitas das nossas áreas de assentamentos de reforma agrária. Esse é um momento muito grave, muito sério, para o qual o nosso movimento tem se voltado a refletir, a tentar compreender as origens, as causas desse processo, mas também tem se voltado a refletir e se somar naquilo que é possível da gente construir, reconstruir, solidarizar e retomar aí os rumos da reconstrução da reforma agrária nesses territórios que foram diretamente afetados. Isso envolve o conjunto da nossa organização. Essa não é uma questão só do Rio Grande do Sul, só dos nossos assentados e acampados de reforma agrária no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente tem entendido que esse é um processo de reconstrução, de solidariedade e de empatia de toda a nossa organização. Por isso, a energia do nosso movimento nesse momento histórico tem se voltado a esse processo tão importante que é o de a gente se somar e ajudar a reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Ao lado dela, João Paulo Rodrigues, também da direção nacional do MST, falou sobre a questão. Ele afirmou que a ideia é que o Congresso seja retomado em julho do ano que vem. Estamos tomando uma decisão muito difícil, mas muito importante para o nosso movimento, que é o adiamento do nosso Congresso, que seria realizado agora na semana do 15 a 18 de julho deste ano de 2024, e a nossa sugestão, proposta, definição, é o adiamento para o ano que vem, julho de 2025. É uma decisão muito importante que vai alterar a organização interna do movimento nesse processo preparatório, mas vamos dedicar toda a nossa energia na reconstrução dos nossos territórios que foram devastados pela chuva, reconstruir as nossas cooperativas, nossas áreas de produção e se somar a esse esforço coletivo, tanto da sociedade como do governo Lula, de dar todo apoio necessário às famílias vítimas dessa grande tragédia climática que aconteceu no Rio Grande do Sul. Queremos aproveitar essa oportunidade para também continuar a luta em defesa do meio ambiente, que também tem sido vítima de um modelo de agricultura perverso que
tende a aumentar os problemas em todo o país. Queremos reafirmar o nosso compromisso da luta em defesa da reforma agrária. Queremos continuar a luta em defesa da melhoria das condições de vida dos nossos acampados e das nossas famílias que já estão na terra. E, por fim, vamos se somar às demais agendas que o país inteiro vai estar voltado, tanto nas eleições municipal como a preparação do G20 que vai acontecer no Rio de Janeiro. Ou seja, o nosso movimento continuará nas lutas, na preparação do Congresso do ano que vem, mas também se esforçando com o nosso movimento do Rio Grande do Sul para nós reconstituir e recuperar tudo que perdemos nessa devastação que aconteceu nas nossas áreas. Mais detalhes sobre tudo isso você confere no site do brasildefato.com.br ou em mst.org.br. Bom, bora atualizar então o que está acontecendo, qual que é a situação do Rio Grande do Sul nesse momento. As famílias atingidas por enchentes no estado vão ganhar um auxílio de até R$ 7.600 por parte do governo federal. O anúncio foi feito e também foi divulgado que ações para habitação no território gaúcho vão acontecer. Nas palavras de Rui Costa, ministro da Casa Civil, todas as pessoas terão suas casas garantidas de volta. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação e atualizar cada vez que surgirem novas informações. Vamos falar agora que a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu que plataformas apaguem fake news sobre doações para o Rio Grande do Sul. Os conteúdos falsos prejudicam as doações e o esforço de servidores e voluntários. Os detalhes a gente vai conferir agora com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. As redes sociais estão cheias de notícias falsas e mentiras envolvendo as ações de ajuda à população do Rio Grande do Sul. São as teorias mais absurdas possíveis que atrapalham o trabalho dos servidores e voluntários, mas que circulam e ganham credibilidade entre os usuários. Já se falou de superlotação em postos médicos, de fechamento de clínicas de atendimento a vítimas, doações retidas e destruídas. Tudo mentira, já foram desmentidas, mas ainda causam confusão entre quem recebem. Ontem, a Advocacia Geral da União notificou o TikTok, o X, antigo Twitter, e o Kuai para que publicações falsas sobre a entrega de cestas de alimentos no Rio Grande do Sul sejam apagadas no máximo em 24 horas. O professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Rodrigo Ratier, explica que as pessoas acreditam nas fake news porque o conteúdo falso está alinhado com o que pensam. Então a gente pode talvez arriscar dizer que as pessoas acreditam porque querem acreditar, certo? As notícias falsas e a desinformação trabalham muito mais numa chave emocional do que racional, então o conteúdo é um conteúdo produzido para se moldar as categorias de pensamento de uma parte do público para reforçar essa visão de mundo e tentar eventualmente conquistar outras pessoas nessa onda. O pesquisador do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Barros, diz que essa desinformação pode desmotivar as doações. A gente entende que às vezes as pessoas querem passar adiante uma coisa que elas acharam que é alarmante, que todo mundo precisa saber. Só que vale a pena você verificar, porque não é bonito, né? Tá sempre equivocado, passando adiante também coisas, às vezes a mesma fonte está sempre te passando uma informação falsa. Repense, né? Verifique, porque, né, além de não ser legal, é muitas vezes grave. O governo gaúcho criou uma página de combate à desinformação no site sosenchentes.rs.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Tem um estudo inédito super importante para a gente entender qual que é a situação rural do país, especialmente para as áreas quilombolas. Os dados mostram que 98% dessas áreas estão ameaçadas. A pesquisa aponta que os principais vetores de impacto são obras de infraestrutura, pedidos de mineração e sobreposição por fazendas. O nosso repórter Murilo Pajola se debruçou sobre esse estudo e a gente vai saber mais detalhes agora na locução de Douglas Matos.
Um estudo do Instituto Socioambiental, feito em parceria com a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC, revelou que 98,2% dos territórios quilombolas do Brasil estão ameaçados por obras de infraestrutura, requerimentos minerários ou por imóveis particulares que se sobrepõem aos limites da área de ocupação tradicional. Segundo a análise recém-divulgada, os impactos ambientais aos quilombolas incluem desmatamento, degradação florestal e incêndios. As consequências são a inviabilização dos modos de vida tradicionais nos territórios, com violações de direitos humanos e falta de oportunidades socioeconômicas. Outro impacto detectado pelo Instituto e pela CONAC é a deterioração dos recursos hídricos provocados pela mineração e pela agropecuária nos limites dos territórios, atividades facilitadas pela construção de estradas e rodovias. O estudo aponta que obras de infraestrutura e outros projetos agropecuários e de mineração são planejados, implementados e medidos conforme expectativas de setores e segundo metas macroeconômicas, mas desconectados das reais demandas da sociedade local. A pesquisa identificou 3 principais fatores de pressão contra os quilombolas. Obras de infraestrutura, por exemplo, no Centro-Oeste, 57% da área total quilombola na macro-região é impactada. No Norte, 55%. Nordeste e Sul, 34%. E Sudeste, 16%. O território mais pressionado é o quilombo Calunga do Mimoso, em Tocantins, que tem 100% da área sobreposta por 3 empreendimentos, uma rodovia, uma ferrovia e uma hidrelétrica. No caso dos requerimentos minerários, um total de 1.385 pressionam 781 mil hectares em territórios quilombolas. São 35% da área total quilombola na macro-região do Centro-Oeste, 25% no Sul, 21% no Sudeste, 16% no Norte e 14% no Nordeste. Além disso, mais de 15 mil cadastros de imóveis rurais privados, como fazendas, identificados em sobreposição aos territórios quilombolas, ocorrem 73% no Sul, 71% no Centro-Oeste, 64% no Sudeste e 19% no Norte. O pesquisador Antônio Oviedo, do Instituto Socioambiental, à frente do estudo, avalia que os resultados da pesquisa mostram que praticamente todos os quilombos no Brasil estão impactados por algum vetor de pressão, evidenciando violações de direitos humanos e territoriais das comunidades quilombolas. Para Oviedo, é preciso cancelar imediatamente os cadastros de imóveis rurais e de pedidos de mineração que incidem sobre os quilombos. Os quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, conhecidos como quilombos, que se formaram desde o período colonial. Nos territórios quilombolas, a população negra vivia em liberdade e resistindo à escravidão, e por isso foram perseguidos e mortos pelos senhores de terras. Atualmente, os quilombos totalizam 3.800.000 hectares, o que equivale a 0,5% da área do Brasil. Do total, 3.400.000 hectares são compostos por vegetação nativa preservada. Segundo o MAP Biomas, os territórios quilombolas perderam apenas 4,7% de vegetação nativa, enquanto nas áreas privadas a perda foi de 17% nos últimos 40 anos. Em março, o Brasil de Fato mostrou um caso que exemplifica as conclusões da pesquisa. Quilombolas do arquipélago do Marajó, no Pará, foram vítimas de despejo de agrotóxicos por um produtor de arroz da região, Joab Marques, que negou o crime e alegou sofrer perseguição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos. A gente lembra que, além da questão fundiária, as populações quilombolas no Brasil enfrentam uma série de desafios que não se separam do direito à terra. Lembrando aqui, as diversas formas de racismo, a falta de representatividade política e a ameaça aos seus patrimônios culturais são alguns exemplos. Historicamente, o Estado brasileiro precisa ver essas e outras questões pensando suas relações com uma história de violência e diversas formas de injustiça.
Vamos sair um pouquinho do Brasil para falar de um tema que super se relaciona com esse momento que o Brasil está enfrentando, com o que nosso país está enfrentando, é que a relação de solidariedade internacional e cooperação entre o Sul global é algo que se destaca entre alguns países vizinhos, mas também entre outros continentes. Por exemplo, desde a Revolução, Cuba tem uma ligação especial com o continente africano. Mais de 450 mil cubanos participaram ativamente do processo de independência de países africanos. E até hoje Cuba é membro observador da União Africana. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa relação numa reportagem especial produzida por Gabriel Vera Lopes, nosso correspondente em Cuba. Mas quem traz os detalhes pra gente é Kaique Santos. Amílcar Cabral foi uma das figuras mais importantes na luta contra o colonialismo português e pela independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. No ano do centenário de nascimento dele, a reunião internacional foi organizada por acadêmicos e ativistas em Havana. Dedicado ao pensamento pan-africanista, o encontro aconteceu de 7 a 10 de maio. Luiz Edel Abreu Veranes, pesquisador da Universidade de Havana, conta que a ideia foi reavivar o pensamento sobre a resistência africana e sua relevância para as lutas do Sul global, as lutas antirracistas e as lutas contra o neocolonialismo atuais. Estamos falando de um evento chamado Amílcar Cabral em 2 tempos. Estamos falando da existência de um diálogo entre essa personalidade do nacionalismo africano. Amílcar Cabral, o grande herói da descolonização da Guiné-Bissau e as contribuições da sua vida, da sua obra e do seu pensamento para a descolonização africana e para a universalização desse processo de descolonização. Um processo com ressonâncias e interconexões da concepção e do pensamento de Amílcar, com todo o pensamento da diáspora, com todo o fenômeno do Atlântico Negro, como nós o chamamos, e isso inclui todo o processo diaspórico. E é por isso que é importante não só para a África, não só para os países africanos, mas também desse lado do Atlântico, para os países afro-caribenhos, afro-antilhanos, afro-latino-americanos, entender tudo o que acontece no pensamento da diáspora negra, no pensamento negro em sentido geral. Recuperar o pensamento de figuras como Amílcar Cabral é, acima de tudo, resgatar as memórias de histórias e pensamentos que são sistematicamente ocultados. Com o olhar carregado de preconceitos eurocêntricos, os grandes centros acadêmicos e culturais negam o pensamento das periferias como um pensamento digno de ser universalizado. Para os jovens organizadores do encontro, o desafio é abordar esse pensamento para entender as histórias do Sul global com nossos próprios olhos e não com os olhos dos colonizadores da Europa ou dos Estados Unidos, como destaca Ioslan Silveiro Gonçalves, do Centro de Pesquisa de Políticas Internacionais. Todo o pensamento africano no processo de descolonização é realmente desconhecido em outras mídias, especialmente entre acadêmicos que não trabalham com questões africanas. E, embora o evento se concentre na figura de Amílcar Cabral, há figuras como Kwame Nkrumah ou Ahmed Sékou Touré. Em outras palavras, há toda uma série de líderes africanos que surgiram nas décadas de 50 e 60, e Cuba estabeleceu um vínculo muito forte com eles desde o início do trunfo da Revolução Cubana, porque sempre foi um objetivo da Revolução Cubana apoiar os movimentos de libertação nacional no chamado Terceiro Mundo, e a África foi sem dúvida o cenário fundamental. Como poucos outros países do continente, a história de Cuba está fortemente marcada pela relação que estabeleceu com a África. Após a Revolução, mais de 450 mil cubanos, civis e militares, viajaram para a África para lutar e ajudar nos processos de independência do continente. Gonçalves ressalta que a política externa de Cuba em relação ao continente africano foi marcada, sobretudo, pela herança africana na cultura da ilha caribenha. E essa política ininterrupta tem tido continuidade. Nos primeiros anos da Revolução, até a década de 90, ela se caracterizou sobretudo no âmbito militar, mas também na formação de dezenas de milhares de estudantes africanos em escolas e instituições cubanas, e também na colaboração que Cuba ofereceu aos países africanos na formação de recursos humanos e na formação de médicos. E isso tem sido mantido desde a década de 90
90 até o presente, apesar das dificuldades econômicas que o país tem enfrentado. O integrante do Centro de Pesquisa de Políticas Internacionais complementa. Cuba é um membro observador da União Africana. É um dos poucos países que podem tomar a palavra no plenário das cúpulas da União Africana, o que indica as excelentes relações político-diplomáticas entre as duas regiões. Como parte da relação que está sendo buscada entre a América Latina e o continente africano, Cuba foi um dos principais promotores. Em certos momentos, o Brasil também promoveu essa relação birregional e a Venezuela durante a era Hugo Chávez. Portanto, eu acredito que esses vínculos interregionais devem continuar a ser fortalecidos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes em Havana, Cuba, locução Kaique Santos. Além da solidariedade política, a gente lembra a relação de Cuba com países do continente africano para outras áreas. Algumas são de cooperação médica e troca nas áreas de educação. Ou seja, um exemplo de como as nações podem contemplar e acolher povos que guardam uma forte ancestralidade, que sem dúvidas estão constantemente ligados até os dias atuais. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. Todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça, você vai estar ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então doe sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize a sua doação de sangue. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Bora falar então do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. A gente vai conferir agora mais detalhes sobre datas, pagamento, isenção, atendimento especializado. Isso porque o Exame Nacional está marcado para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. Bora atualizar mais então sobre esse provão que acontece no final do ano. O Douglas Matos está aqui para explicar para a gente. O processo de inscrições para o Enem 2024, Exame Nacional do Ensino Médio, começa no próximo dia 27 e vai até 7 de junho. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou a lista de pessoas que conseguiram a isenção da taxa de inscrição. O período para os pedidos terminou no mês passado. Vale lembrar que pessoas isentas não estão com a inscrição garantida e precisam passar por todos os trâmites. A taxa de R$ 85 deve ser paga entre 27 de maio e 12 de junho. É possível fazer o pagamento por boleto bancário, que pode ser gerado na página do participante. O endereço é enem.inep.gov.br/participante. enem.inep.gov.br/participante. Também estão disponíveis as opções pelo Pix, por meio do código QR presente no boleto, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança para alguns bancos. As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro. O gabarito oficial sai 10 dias depois da realização do exame, em 20 de novembro. A previsão do INEP é divulgar os resultados oficiais no dia 13 de janeiro de 2025. Quem precisa de atendimento especializado, como pessoas com deficiências, hospitalizadas e lactantes, deve informar o motivo no ato da inscrição. É necessário especificar qual é a necessidade, entre baixa visão, cegueira, visão monocular, por exemplo, ou deficiência física, auditiva, surdez, intelectual, dislexia, entre outros. Vale lembrar que para participantes com deficiências visuais, auditivas ou condições que demandam a aplicação constante de insulina, por exemplo, será autorizada a presença de um cão-guia e o uso de equipamentos como máquina de escrever em braille, aparelho auditivo e bomba de insulina. Isso desde que a solicitação seja realizada no site. Lactantes deverão ter acompanhamento de uma outra pessoa adulta nos 2 dias da prova. Os bebês em amamentação ficam num cômodo reservado com esses responsáveis e não terão acesso às salas de prova. O resultado inicial do pedido de atendimento especializado será publicado em 17 de junho, quando começa o período para apresentar recursos, que vai até o dia 21. Já o resultado final, em resposta aos recursos apresentados, está previsto para 27 de junho.
Neste ano, o Enem vai aceitar documentos digitais para identificação no dia da prova. E nessa lista estão o RG digital, a Carteira de Identidade Nacional, CNI, e o e-Título de Eleitor, além da Carteira de Habilitação Digital. Mas é preciso que eles sejam apresentados nos aplicativos oficiais. Como há várias opções de comprovação de identidade, não existe mais a chance de apresentar boletim de ocorrência no caso de perda de documentos físicos. O edital do Enem 2024 pode ser acessado na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Outro evento importante que acontece nesse ano são as eleições municipais de 2024. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu critérios para fraude à cota de gênero nas eleições, tema muito importante para te acompanhar com lupa. Vamos conferir mais detalhes? Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional, explica. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira uma súmula sobre o julgamento de fraudes à cota de gênero. O objetivo da medida é orientar partidos políticos, federações, candidatas e candidatos para que haja um padrão a ser adotado pela Justiça Eleitoral quanto ao tema para as eleições municipais deste ano. Pela súmula aprovada, ficou estabelecido que a fraude à cota sempre que estiver presente alguns dos critérios: votação zerada, prestação de contas padronizada ou com ausência de movimentações financeiras relevantes, ausência de atos efetivos de campanha e divulgação ou promoção de candidatura de terceiros. De acordo com o relator do caso e presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, as eleições proporcionais estão mais sujeitas ao descumprimento da medida do que as eleições gerais. Nas eleições municipais, há um número muito maior de fraudes à cota de gênero do que na eleição nacional. Então, aqui, a partir disso, os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais estarão já com um direcionamento importante para fazer aplicar em todo o território nacional o respeito à cota de gênero. O percentual mínimo de candidaturas femininas para concorrer à eleição é de 30%. Somente em 2023, o TSE confirmou 61 práticas de fraude à cota de gênero. Em 2024, esse número já passou dos 20. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro. A gente chega por meio da radiobrasildefato.com.br. E a partir da 1 da tarde, um pouquinho depois, a gente está aqui no rádio, na Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA, pela 98,9 FM, isso aqui na Grande São Paulo. Mas a gente está no mundo inteiro pela internet e também você pode conferir o nosso programa a hora que você quiser no site do Brasil de Fato ou por meio dos podcasts como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora. Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos falar um pouquinho agora de iniciativas de humor que acontecem em comunidades, nas periferias, especialmente do Rio de Janeiro. Bom, tem várias artistas, comunidades que utilizam bastante de situações do cotidiano para dar boas risadas e também fazer crítica social. Claro, sempre trazendo muita responsabilidade, consciência política, porque essas coisas sim podem caminhar juntas. A gente está falando sobre tudo isso porque esse foi o tema da última edição do programa Papo na Laje, que já está rolando
Falando no Ar. Os convidados são os atores, roteiristas e comediantes Marcelo Magano, morador do Complexo do Alemão, e Rafael Ferreira, de Queimados, na Baixada Fluminense. O episódio foi gravado no espaço Casa Brota, localizado em frente ao teleférico do Alemão. E é no local que são promovidos os encontros do Comedilage, o Riso do Trabalhador. As sessões são realizadas sempre nas segundas-feiras a um preço popular. De acordo com o ator Marcelo Magano, idealizador do evento, a iniciativa de fazer a favela rir em um espaço dentro da própria comunidade é inovador. E é muito interessante ver com esse crescimento da comédia, né? Porque já existe a comédia no Rio de Janeiro há muito tempo e ela esteve restrita a um certo lugar, né? Que é a Zona Sul e tal, em vários cantos. E aí agora a gente realmente está se atrevendo a fazer isso de uma forma mais especificada nos espaços populares, né? Então, assim, a comédia, ela é sempre, ela é um tipo de arte, ela sempre vai partir da subjetividade daquele indivíduo, né? Mas o indivíduo, ele realmente representa alguma coisa, né? Uma visão ali na sociedade e tal. Mas a comédia, né? Ela sempre está sempre nesse lugar, porque ela vai sempre querendo combater ou batendo em alguma coisa, né? Principalmente essa do stand-up, que uma pessoa tem um microfone na mão e tem o poder de fazer uma análise sobre as coisas, né? Então, se ela pode colocar uma lente de aumento num preconceito, né? De uma forma muito exacerbar aquilo ali, né? Que já é um problema na sociedade. E é isso, quando se expõe a pessoa que é pobre, quando expõe aquilo que já é uma fragilidade na sociedade, aquilo ali realmente causa uma questão embaraçosa. Mas quando o riso ele realmente é colocado nas mãos de pessoas assim, que eu acredito, como nós, que vai bater, sabe, vai falar do poder e vai questionar esse lugar do poder, ela é uma arma poderosa e incrível. Mas é isso, né? O humor, ele precisa sempre estar sendo passado por esse lugar das gerações, né? Pela lente das gerações. Assim, nosso humor até pouco tempo ele era considerado, a gente tinha o Zorra Total, né? Com aquele humor extremamente racista na televisão. Então, assim, a gente tá vivendo um momento agora do Brasil que a sociedade pensa que avançou, mas assim, a gente ainda tem esse tipo de humor acontecendo. O ator Rafael Ferreira avalia que a cena da comédia nas periferias voltou a crescer nos últimos anos depois de uma baixa no período da pandemia. Ele destaca shows de humor e stand-up comedy mais espalhados pela cidade, como no Alemão, na Zona Norte e na Vila Vintém, favela localizada na Zona Oeste. Ele explicou que o stand-up comedy nada mais é do que analisar uma situação a partir de seu ponto de vista de forma cômica. Rafael, que é morador da Baixada Fluminense, faz parte do grupo De Cria para Quebrada. Então, o stand-up nada mais você analisa uma situação que está acontecendo a partir do seu ponto de vista e você escreve e você aplica algumas coisas de exagero cômico, umas situações normalmente cotidianas. Nos meus textos, eu falo muito sempre sobre as minhas relações, família, transporte, porque morador da Baixada, que depende de um trem, depende de uma van, sabe que é tragédia, né? É caos. Eu escrevo sobre isso, entendeu? Tem piada minha que é sobre Uber. Tipo, outro dia eu chamei o Uber Moto e é real. Chamei o Uber Moto, não sei se vocês já repararam, mas aparece escrito que para você fazer a corrida é necessário possuir um capacete. Aí tem lá, use o seu ou pergunte ao motorista se ele possui um para fazer a corrida. Aí pra mim vira piada, fala, se eu tivesse um capacete eu ia chamar o Uber Moto, pra quê? Então daqui a pouco vai acontecer de eu chamar o Uber X e aparecer. Para sua segurança é importante possuir um carro, use o seu. Entende? Então assim, é esse tipo de coisa que a gente acaba encontrando situações engraçadas na rotina e aplica no texto, com técnica, né? Vale demais conferir esse programa na íntegra, tá disponível de graça no YouTube para você ver a hora que quiser. É só procurar o canal do YouTube do Papo na Laje, procura ali Papo na Laje que você encontra fácil. Você vai encontrar e vai dar risada e também conhecer muito da realidade do Rio de Janeiro. É um papo fundamental para a gente entender o que está acontecendo, não só lá, em todas as periferias do Brasil também. E assim o Bem Ver de hoje fica por aqui, desejando um ótimo final de semana para todo mundo e já marcando um compromisso, segunda-feira nesse mesmo horário a gente está chegando por aqui. Você confere o nosso programa na radiobrasildefato.com.br pela internet para o mundo inteiro e a gente também chega junto na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente.
gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Bom final de semana, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.